falar da bela, da fera e da feliz. Nós vamos falar desses 3 tipos de mulheres, que não é que só tem 3 tipos, mas são 3 figuras femininas que pode falar muito ao nosso coração, não somente das mulheres, principalmente das mulheres, é claro, porque é um culto direcionado em relação a uma homenagem a elas, mas a pergunta é: o que uma mulher precisa ter para ela ser feliz, né? Então você tem a bela aqui, uma rainha, tá? Uma princesinha. Você tem a fera, né? Uma braveza total. E você tem ali a pessoa que ela é feliz, tá certo? São 3 figuras que nós vamos ver na Bíblia hoje, rapidamente, para poder responder essa pergunta: o que uma mulher precisa para ser feliz? Então, a resposta já está aqui, tá? Não está aqui, mas está comigo aqui. É o amadurecimento, que é realmente o tema do nosso ano, tá certo? Então, o papel da mulher, né? Aqui, vamos para a Bíblia, capítulo 31 do livro de Provérbios, e versículo 30. Enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Você já tem a resposta aqui: a mulher que teme ao Senhor, ela vai ser louvada. Olha, o papel da mulher, porque nós estamos falando delas hoje, mas o papel da mulher está cada vez mais confuso para ela mesma. Para a própria mulher, o papel dela é confuso. Deus, Ele criou todas as coisas com um propósito. Quando você vê uma determinada árvore, quando você vê um determinado animal, tem um propósito. Isso explica por que os animais nos países são tão diferentes. Explica porque uma árvore que nasce aqui, né, não vai nascer lá no sul, mas lá no sul tem árvore que dificilmente nasce aqui. Consegue, tal, mas é muito difícil. O símbolo da minha terra, que é o Paraná, é aquela linda árvore, a araucária. Aí eu estava conversando com o irmão Chote, ele disse: eu já plantei uma meia dúzia lá no meu sítio, não pega uma, pastor. Eu falei: lá no Paraná vai brotando, né? Porque ela gosta do frio. É uma árvore que gosta do frio. Então, toda a criação de Deus tem o seu papel e não é diferente com a mulher. Só que, meus irmãos, a mulher, como eu disse, está sofrendo dessa confusão do seu papel, e tem o mito, né? Aquele mito que a mulher tem que ser linda, bela, maravilhosa. Isso é um mito, tá? O mito da Barbie. O usual, tá? Que é o que nós vemos hoje, é o que a mídia ensina, é o que a televisão coloca na cabeça das nossas moças, das nossas donas de casa, das irmãs da nossa igreja, que é o empoderamento, né, da mulher. Lugar de mulher é onde ela quiser, correto? Né? E também nós temos a posição bíblica, que é glorificar a Deus. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, quando você olha para a Bíblia, não tem confusão nenhum no papel da mulher, do jeito que Deus gostaria que a mulher fosse. Inclusive, né, está dizendo aqui para nós: a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E eu vou falar sobre essas 3 figuras então: a bela, a fera e a feliz. Toda mulher quer ser bela. E beleza não é pecado. Abra comigo no livro de Eclesiastes, no capítulo 3 e versículo 11. A beleza não é pecado, meus irmãos. A Bíblia, ela ressalta muitas vezes a beleza da mulher. Ela fala da beleza da Sara, ela fala da beleza da Rebeca, ela fala da beleza da Raquel, ela fala da beleza da rainha Esther. A Bíblia não tem problema com a beleza, sabe por quê? A palavra de Deus está dizendo aqui em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, só essa primeira parte, essa primeira frase do versículo, que diz assim: Deus fez tudo belo,
ao seu tempo. Qual que é o problema da beleza? É quando ela, seja da mulher ou do homem, é corrompida pela natureza humana. Quando perde o seu sentido espiritual. Então, você já deve conhecer aquela história, né, da Cinderela, que diz assim: espelho, espelho meu, tem alguém mais bonita do que eu, né? Bom, aquilo tem um fundo de verdade. Porque toda mulher quer ser linda, quer ser maravilhosa, quer ser bela, e gostaria que o seu espelho dissesse exatamente isso para ela. Tem alguém mais lindo que... se tiver, se o espelho falar que tem, né? Aí a casa cai, o espelho quebra na hora. Meus irmãos, isso é aquele mito da beleza, que a mulher tem que ser muito linda, tem que ser muito maravilhosa. Então, sabendo disso, você tem o quê? Você tem aqueles descobridores desse segredo. Por exemplo, a indústria da cosmética. Eu já contei para os irmãos, uma vez eu estava indo para São Paulo, sentou um sujeito todo refinado perto de mim, sabe? Eu não uso perfume, não uso nada disso, camarada todo chique, alinhado, parecia, né? Gente grande. Aí começou a conversar comigo, eu falei, eu vou tentar falar um bom vocabulário bonito aqui e tal. Era rapaz, hein? Não adiantou nada. O homem era granfino. Aí ele disse assim: jovem, você sabe qual é a segunda indústria mais poderosa? Eu não tinha nem ideia, né? Ele disse: a primeira é a automobilística, né? A segunda é a de cosmético. Tudo bem, né? Naquele tempo eu não entendia muitas coisas, mas olha, como essa indústria cresce mais do que qualquer outra no mundo hoje. Sabe por quê? Por causa desse mito. Elas querem serem belas, gastam para serem belas, como diz lá, não tem mulher feia, só tem mulher que não tem jequiti ainda, não é assim que fala? Então, aí você veja só, eles fazem questão que a mulher seja bela, e que depois de bela não perca a sua beleza. Então, meus irmãos, é muito gasto ali. Sabe por quê? Por causa desse mito, né? Agora, como toda a criação de Deus, a beleza, ela não é pecado. Ela pode se tornar pecado quando a mulher, ela deixa de ser uma moça linda, uma jovem linda, uma criança linda, uma mulher linda, e ela quer ser uma deusa. Aí você tem um problema. A beleza não é pecado. A beleza, ela tem um propósito espiritual. Se toda mulher quisesse ser linda, maravilhosa, com um propósito espiritual, eu não teria problema nenhum de aceitar essa beleza. Não. O problema é que as mulheres muitas vezes não querem ser lindas, maravilhosas, para honrar e glorificar a Deus. Não. Elas querem ser honradas e glorificadas. Vamos ler de novo esse versículo aí? Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Deus fez tudo belo ao seu tempo, sabe? Não tem nada que é feio. Deus fez todas as coisas belas ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano, ele não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Preste atenção no final desse versículo. Deus, ele está dizendo aqui que ele fez tudo lindo, maravilhoso, só que o homem não consegue perceber as coisas que Deus faz. Então, minhas irmãs queridas, e os rapazes queridos, a beleza tem que ter um propósito espiritual. Você tem que entender. Olha, já nasceu alguém que era tão lindo, que o pai e a mãe olhou e ficou espantado com a beleza e disse: essa beleza não é normal, tem um propósito de Deus. Já nasceu alguém assim? Já? Quem é que nasceu assim? Moisés. A beleza tem um propósito espiritual. Então, se ela não tem um propósito espiritual, veja só o que diz o nosso versículo aí em Provérbios 31:30.
enganosa é a graça, vã a formosura. Ou seja, não passa de uma vaidade, não passa de um engano. Agora, irmãos, a gente tem na Bíblia o exemplo de uma mulher que foi a mulher mais bonita que a Bíblia fala que teve. E essa mulher é a Esther. Sabe quando eu citei a Barbie? Eu citei assim para lembrar o seguinte: veja como o mito da mulher linda, maravilhosa é uma coisa que está na cabeça das mulheres. Deixa eu te dizer uma coisa. Qual é o filme que mais deu lucro o ano passado? Como é que chamava o filme? É a Barbie. Mas, gente, é uma bonequinha que, vamos falar a verdade, tem um carrinho aqui em casa, um carrinho vermelho desse tamanho, né? Que foi dado para Lara. E olha, aquele carrinho, a dona daquele carrinho, sei lá se já está com quase 40 anos. Nós estamos falando de uma boneca de 40 anos atrás, e que em pleno 2023 faz um sucesso medonho. Sabe por que faz um sucesso? Porque toda menina quer ser uma Barbie. É só por isso. As pessoas sabem do que você gosta. Então, olhe bem, né? Olhe bem. Nós temos aqui uma verdadeira Barbie. Nós temos uma verdadeira Cinderela. Vamos para o livro de Esther, no capítulo 2 e no versículo 7. Livro de Esther, capítulo 2 e versículo 7. Não tem uma história, meus irmãos, assim, a gente fala que a história de Esther é parecida com a da Cinderela. Não, é o contrário, tá? Quem escreveu Cinderela já sabia da existência da Esther, porque foi escrita há mais de 2000 anos atrás, a história de Esther. Então, essa aqui é a verdadeira Cinderela, a Esther. Por quê? Porque ela é uma menina que não tinha pai, não tinha mãe, pobrezinha, coitada, não tinha nem aonde morar, foi criada por um primo, filho do tio dela, Mardoqueu, tá? Então, se tem uma menina, tadinha, que talvez jogada neste mundo, sem um chinelinho, sem nada, essa menina é a Esther. Capítulo 2 e versículo 7, aí do livro de Esther. Vamos ler comigo, diz assim: este, quer dizer, o Mardoqueu, criara a Radassa, que é a Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era a moça mais linda de parecer, e formosa à vista. Morreu seu pai, morreu sua mãe, e Mardoqueu a tomara por sua filha. Olha, a beleza dela é destacada no momento em que ela é apresentada nas Escrituras pelo autor sagrado. É como se Deus estivesse dizendo assim: olha, tem uma moça aqui, é a coisa mais linda do mundo. É o que Deus está querendo nos informar no versículo 7. Sem pai, sem mãe, criado. É o que Deus está falando para nós. E teve um concurso de Miss para ver quem ia casar com quem. Quem ia casar com o rei. Então saiu esse concurso e a rainha Esther, pela beleza, pela formosura, por Deus, ela ganhou em primeiro lugar. E daquela menininha, sem pai, sem mãe, se tornou a rainha da Pérsia, com as suas 120 satrapias. Ganhou um super concurso e está lá. Agora ela é a rainha da Pérsia, a rainha Esther. Meus queridos irmãos, e talvez ela viveu como a Barbie, e talvez ela tenha vivido ali como a Barbie, num conforto, talvez só se aplicando em ficar cada dia mais linda, mais maravilhosa, sem nenhum propósito. De repente, o povo dela, os judeus, sofreu um revés muito grande, muito grande. Camarada lá, chamado Amã, disse: eu vou matar o Mardoqueu, que é o tio dela, e vou matar todos os judeus no mundo inteiro. Eu vou matar, vou acabar com essa raça, os judeus. E isso ia acontecer.
E o tio dela um dia foi visitar ela lá no palácio. E ela disse: não, eu não posso fazer nada não. Olha, ela estava vivendo o momento da Barbie. É uma beleza sem propósito. Capítulo 4. Vá comigo aí no capítulo 4 e no versículo 15. O tio dela abriu o olho dela. Capítulo 4, versículo 15, o tio dela disse assim, deixa eu ver se eu achei aqui o versículo, versículo 14: se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. Quem sabe se não foi para esse tempo que Deus te colocou como rainha? Ela só era uma beleza de espelho. Ela só era uma beleza, tipo assim, adorno, sabe? Não tinha propósito nenhum. Aí o tio dela olhou para ela e disse: você não está querendo ajudar? E não tem problema. Deus vai nos ajudar de outro jeito. Mas minha filha, será que não é por isso que Deus colocou você como rainha, ou seja, te fez tão bonita, para você fazer alguma coisa em prol do seu povo? O que acontece na história? Ela faz, não é isso? Ou seja, a beleza dela tinha um propósito. Sabe aquela moça que é muito linda, muito linda? Se ela chamar um rapaz para vir na igreja, o rapaz vem. Sabia disso? Ele não pensa duas vezes. Vem, chega a bater a cara na porta. Pá! Por quê? Porque é assim. Isso é a pura verdade. Para que você usa a sua linda beleza? Será que é para a honra e para a glória de Deus? A Esther, ela aprendeu que não basta ser linda, maravilhosa, é preciso que a beleza tenha um propósito, senão é uma vaidade, senão não vale de nada, nada, absolutamente nada. Se com você, com a sua beleza, você não consegue glorificar a Deus, não vale nada, é uma imagem no espelho. Nós falamos da bela, agora eu quero falar da fera para vocês, dessa mulher que é conhecida mais poderosa das Escrituras, tá? Então, infelizmente as mulheres hoje quer ser empoderada, essa aqui é a verdade, né? E a Bíblia sempre falou de mulheres que eram grandes, não vamos usar essa palavra empoderada para elas, mas vamos usar a palavra grande, como nós já falamos da Eva, né? Enxergar a grandeza das matriarcas, a Sara, a Rebeca. Meus queridos irmãos, os judeus, eles consideram a Sara e a Rebeca como visionárias espirituais. Quando os maridos titubearam com o filho da promessa, elas interferiram na história e fizeram as coisas acontecer. Então, eram mulheres fortes, que hoje seriam chamadas empoderadas, mas eram mulheres que realmente, elas serviam a Deus, elas usavam a sua inteligência, a sua capacidade, tudo de bom de virtude que Deus tinha dado, elas usavam para a honra e a glória de Deus. Agora, como eu disse, né? Essas mulheres, elas nunca quiseram ser empoderadas, jamais elas diriam, lugar de mulher é onde ela quiser, porque nenhum homem pode falar isso. Lugar de mulher é no centro da vontade de Deus, assim como os homens. Nós temos que estar onde Deus gostaria que nós estivéssemos. Então não tem essa história, uma mulher crente ou um homem crente nunca vai dizer isso. Lugar de mulher é onde ela quiser, não, ela vai dizer, lugar de mulher ou lugar de homem é no centro da vontade, no centro do coração do nosso Deus. E hoje, meus irmãos, a gente assiste, né, esse descontentamento todo aí.
Agora vamos falar da mais empoderada das mulheres, tá? Vamos para 1 Reis, capítulo 21 e versículo 25. Quem é a mulher mais empoderada da Bíblia? Isso é reconhecido por todos, cristãos e também judeus, que é a Jezabel. Jezabel, né? Vamos lá, né? Jezabel, ela representa o quê? Ela representa esse símbolo de empoderamento feminino que ilude tantas mulheres hoje, tá? Filha de rei, se tornou uma rainha, né? E não tem na Bíblia, irmãos. Por isso que ela aparece lá no livro de Apocalipse. Não tem na Bíblia uma personalidade mais forte do que a da Jezabel, uma pessoa que tomava as suas próprias decisões e a única coisa que ela respeitava era a sua própria vontade. É isso que se ensina para as nossas mulheres hoje. É isso. Que a única coisa que ela tem que respeitar é o desejo dela, é a vontade dela. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Da forma que nós criamos nossos filhos e nossas filhas. O que está dizendo esse versículo aí, né? Vamos começar falando desse empoderamento. Por que a gente fala que ela era a mulher mais forte? Por quê? Porque ela mandava e desmandava no marido dela. Ela dominava completamente o marido dela. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Ninguém foi como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Não teve um rei que foi tão ruim, tão mal como Acabe. É o que Deus está falando. Por que ele era tão ruim assim? Tem uma explicação aqui. Porque Jezabel, a sua mulher, o incitava. Incitava ele para o mal. Que rei é você? Você não reina em Israel, né? Tadinho, ele, eu reino, né? Ele, meus irmãos, ele fez tanta bobagem por causa dessa mulher. Ele matou tanta gente inocente por causa dessa mulher. Ela pisava na cabeça dele e na cabeça de todas as outras pessoas que estavam na sua frente. Olha, dominava completamente o sacerdócio. Sabe a igreja? Ela dominava a igreja dela no tempo dela. Ela dominava o profetismo, os sacerdotes deles lá. Se você pegar esse versículo mencionado aí, em 2 Reis, capítulo 18 e versículo 19, é 1 Reis, tá? 1 Reis, capítulo 18 e versículo 19. Abre comigo aí. Vê se não é uma mulher forte, uma mulher dessa aí. Quem que pode com um bicho desse, né? Então, 1 Reis, capítulo 18 e versículo 19. Diz assim: agora, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera, que comem na mesa de quem? De Jezabel. 400 com mais 450, dá quanto? 850. 850 profetas. Olha o que ele está falando. O Elias está falando. Pega esses 850 profetas, essas autoridades religiosas que comem na mesa de Jezabel. A gente tem um jargão que quem paga a conta, manda, não é assim? Quem paga a conta, manda. Ela pagava a conta, ela mandava. Então ela manda no marido, ela manda nos profetas, né? Ela manda na questão sacerdotal lá deles, né? E um outro texto, né? 1 Reis, capítulo 21, versículo 9 a 11, tá? Ela matava profeta, ela matava quem não falava a linguagem dela. Mas aqui em 1 Reis, no capítulo 21, no versículo 9, é a morte do Nabote. Ela escreveu cartas dizendo: prega um jejum, põe Nabote acima do povo, põe de frente deles 2 filhos do diabo para testemunhar contra ele, dizendo que ele blasfemou contra Deus e contra o rei. Traz ele para fora, taca a pedra nele, mata ele, né? Ô louco! Ela mandou ter testemunha, está falando com o juiz, está falando com os anciãos, está falando com as pessoas. Ela que está dando essas ordens? Tá. Olha o que diz o versículo 11. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara,
como estava escrito nas cartas em que mandara. Meus irmãos, que mulher, hein? Ela mandava nos juízes, ela mandava no povo, nos homens, em todo mundo. Você quer falar de empoderamento? É a Jezabel. Com ela não tinha conversa, não. O Elias foi lá, venceu os profetas de Baal no Monte Carmelo. Todo mundo correu falando, só Deus é o Senhor, só Deus é o Senhor, viva Deus, viva Deus. Quando chegou em Samaria, ela olhou, colocou a mãozinha dela assim e falou assim, ó, avisa para esse profetinha aí, o Elias, que amanhã, ó, está morto. O que o Elias fez? O Elias enfrentou 450 profetas. Ele enfrentou soldados, capitães e coisa e tal, um exército inteiro. Mas quando essa mulher ameaçou ele, a Bíblia diz que ele fez o quê? Que ele fugiu. Ele fugiu. É porque ela não gostava dos profetas de Deus? Não, não é isso. Um Deus a mais, um Deus a menos, para quem tem um monte de Deus que nem eles tinham, não fazia diferença. Então por que elas não gostavam dos profetas do Senhor? Lembra do Micaías? Quando o Josafá disse, não tem um profeta de Deus aí? O marido dela, o Acabe, disse, tem um Micaías. Então chama ele aí para a gente consultar. Não vou chamar não, por quê? Ele só fala o que eu não gosto. Fala tudo coisa contra mim, né? Então, ele estava preso, esse Micaías. Olha, irmãos, o problema dela com os profetas de Deus, é que os profetas de Deus falavam que ela estava o quê? Errada. Falava não para ela. E para uma mulher empoderada, ninguém pode falar não. Ninguém pode contrariar. E ela é a tal. A pergunta do empoderamento está aqui, olha. O que a Jezabel ganhou por ser assim? O que ela ganhou? Ela amaldiçoou a família dela todinha. Abra comigo aí em 2 Reis. Agora pula de livro. 2 Reis, capítulo 9 e versículo 7 a 10. 2 Reis, capítulo 9, versículo 7 a 10. Aqui, o profeta de Deus falando com o Jeú, que era o chefe do exército de Israel. Disse, você vai ferir a casa do Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue de meus servos, os profetas, o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel. Toda a casa de Acabe vai acabar, vai morrer. Destruirei de Acabe todo homem, tanto o preso como o desamparado em Israel. Porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. E os cães comerão a Jezabel no pedaço do campo de Jezreel, e não haverá quem a enterre. Ele abriu a porta e foi embora. O profeta que disse isso. Meus irmãos, olha a profecia aqui. Não vai ficar ninguém da família do Acabe e da Jezabel. Deus disse, vai morrer todo mundo. Primeiro foi o marido, que morreu cedo, sabe? Morreu cedo, jovem ainda. Foi para a guerra lá, estava com medo de morrer, falou para o outro rei, se veste de rei, porque estão querendo matar o rei. Olha, que presente, né, para o outro. O outro ainda se vestiu de rei, olha se pode. E aí ele disse, eu vou ficar com né, com essa, como é que chama? A armadura. A armadura dele não tinha por onde entrar uma flecha. Só um buraquinho aqui, sabe? Que dava para entrar uma flecha. E aí os flecheiros estavam conversando um com o outro e jogando as flechas lá, os inimigos. Né? Quanto está o quilo de arroz? Ih, subiu, hein? Né? Tal. Aí jogando a flecha assim, uma flecha saiu. E foi bater aonde? Bem aqui nele. Com toda aquela armadura do Acabe, o marido da Jezabel. Foi sangrando no carro até chegar lá. Ele ficou exatamente no lugar aonde a mulher dele mandou matar o Nabote. Porque quando mataram o Nabote, os cachorros lamberam o sangue dele, tadinho. Mas aí o marido dela foi lá, chegou naquele mesmo lugar, derramando sangue. O que os cachorros fizeram? Lamberam o sangue dele também.
Aí mataram o filho dela. E aí mataram ela. Ela teve uma certa idade já, mais empoderada. O mesmo que matou o filho foi lá para matar ela. E ela, quando ela ficou sabendo, a palavra de Deus diz que ela foi lá na penteadeira dela, pegou logo um batom, né? Falava o irmão Cidinho lá de Birajara, pegou um batom, pintou o rosto, pintou os olhos, sabe, ficou aquela coisa toda assanhada. E tacou a carona lá na janela, e o camarada entrou na porta da cidade, ela colocou aquela carona toda pintada lá. Você sabe o que ganhou, quem matou o senhor dele lá, o Zinri? Não ganhou nada não, ameaçando o camarada ainda, né? Olha que a bichinha não perdeu a voz, não perdeu a pose. Aí o Jeú diz: quem está comigo aí dentro desse quarto aí? Tinha 2 eunucos lá dentro. Despinguela ela aí de baixo, de cima para baixo. Pegaram ela e jogaram lá para baixo. A bichinha, tadinha, se esborrachou lá, se quebrou todinha. O Jeú entrou para dentro, almoçou, tomou um café gostoso e disse: vamos enterrar essa maldita aí, porque ela era filha do rei. Aí alguém foi lá e disse: não vai dar mais não. Por quê? Os cachorros comeram. Vamos ler o que está escrito na Bíblia? Vamos ler aqui no livro de 2 Reis, capítulo 9, versículo 30. Vamos lá. 2 Reis 9, 30. Diz assim: E Jeú veio a Jezreel, o que ouvindo Jezabel se pintou em volta dos olhos, enfeitou a sua cara e olhou para a janela. E entrando Jeú pelas portas, ela disse: teve paz Rinzi que matou o seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então ele disse: lança ela de alto a baixo. Lançaram de alto a baixo, e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e ele a atropelou. E entrando ele, havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita, sepultai-a, porque é filha de rei. E foram sepultar, porém não acharam, somente a caveira, os pés, as palmas das mãos. O que sobrou dela? As palmas das mãos, os pés chulezentos e uma caveirinha. O que aconteceu com aquele rosto pintado dela? Os cachorros comeram tudo. Deus não tem problema com mulheres fortes, porque Ele precisa de mulheres fortes. Mas quando a mulher, ela resolve, nesse empoderamento, envergonhar a sua casa, como fez Jezabel, não dá certo. Aquela mulher que quer mandar em tudo, produz um filho homem fraco, como aconteceu com Jezabel. Vai ser fraco. Estava na casa de um pastor um dia, ele ia viajar, tinha um menino de 12 anos, e ele disse: meu filho, cuide de sua mãe. Eu fiquei pensando: esse homem é louco. Esse homem é louco. Não. Ele estava certo. A mãe colocou a mão na cabeça do menino e disse: ele vai cuidar de mim. Esse menino dormia pensando que estava cuidando de quem? Da mãe dele. Esse menino vai ser fraco ou vai ser forte? Ele vai ser um menino forte. Então cuidado com essa mentira que a mídia conta todos os dias para você. Eu quero terminar a nossa mensagem falando da Feliz, rapidamente, da Feliz. E você pode abrir comigo, que vai ser, meus irmãos, o nosso penúltimo versículo, em 2 Reis, capítulo 3, e versículo 13. A mulher feliz é a mulher madura, é aquela que teme ao Senhor. Essa mulher é a sulamita, ou a sunamita, depende, tá? Ela era contemporânea de Jezabel, olha que coincidência. Ela vivia praticamente a 30, 40, 50 quilômetros de Jezabel. Já pensou? Se fosse pequenininha, as duas tinham ido para a escola juntas. E a sunamita
era casada com um homem bem mais velho que ela. E ela podia, talvez, mandar e desmandar, mas não. Um dia passou o profeta, que já não era novo também, junto com o seu empregado. Ela olhou para o marido dela e disse: marido, esses homens são santos, esse é um santo homem de Deus, ele passa por nós. Eles precisam ter um lugar para descansar, comida, tal. A gente pode ajudar. E então o Eliseu teve um lugar para reclinar sua cabeça. O Eliseu ficou tão contente, mas tão contente por ser atendido por aquela família, que viu que era a mulher que realmente fazia as coisas e disse para o empregado dela: a gente tem que pedir para Deus abençoar essa mulher. Nós temos que pedir. Então vamos fazer o seguinte, né? Do que será que ela tem falta, né? E o profeta disse: olha, eu sou uma pessoa que conheço muita gente, eu conheço o chefe do exército, eu conheço o rei, eu posso, né, escrever uma carta aqui, você se dá bem por essa ajuda que você está me dando. Olha a resposta dela, capítulo 9, né? É o capítulo 9, qual que é o capítulo que eu falei para vocês, né? É o capítulo 3, versículo 13. Olha o que ela diz. Deixa eu ver, capítulo 3, não, capítulo 4, versículo 13. O profeta disse: eis que tu nos tem tratado com todo desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que eu fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E ela disse assim: eu habito em paz no meio do meu povo. Ela disse: eu estou feliz. Ela está feliz não pelo que ela tem, mas ela está feliz porque ela está junto das pessoas que ela ama, o marido que ela amava. Aí o empregado disse: olha, essa mulher é uma mulher feliz, mas ela não tinha filhos. Ela já era feliz do jeito que ela era, não tinha problema nenhum. Ela está dizendo: eu estou em paz, eu estou feliz, eu tenho minha casa, eu tenho meu marido, eu tenho saúde para trabalhar, eu estou muito feliz. Aí o rapaz disse: ela não tem filho, vamos orar então para ela ter um filho. E oraram e ela teve um filho. O filho morreu. O molequinho estava lá brincando com o pai dele: ai, minha cabeça, pai. Aí o pai falou: vai para a mãe, vai ver o que está acontecendo lá, tua mãe ajuda. É sempre assim, né? Quando o moleque chegou lá, o moleque morreu. Se o seu marido manda um filho que chega em casa, morre, você vai brigar com o seu marido? A maioria das mulheres briga. Falar assim: que esse homem fez com esse menino? Ela pegou, mandou arrumar uma carroça e disse: eu vou ter que ir lá na casa do profeta. O marido disse: não, mas você vai fazer o que lá? Ô, meu marido, está tudo bem, está tudo bem. Não falou nada, nada. Olha aqui, meus irmãos, a Sulamita, contemporânea de Jezabel, a beleza dela vinha de dentro da alma, não do corpo dela. Era uma mulher que observava necessidades e se preocupava em ajudar. Era uma mulher afável, ou seja, receptora, gentil, amorosa. Ela evitava descarregar suas frustrações nas outras pessoas. Sabe? Podia ter uma frustração e ficar descarregando em todo mundo. Poupava o marido de mais notícias, poupava o marido de preocupações desnecessárias. Diante de um problema gravíssimo, ela correu para Deus. Então, essa é uma mulher feliz. Não fala que ela era bonita, não fala que ela era empoderada, mas a Bíblia diz que ela era feliz. Então a mulher tem que decidir o que ela quer ser. Porque essa menina, a Sulamita, ela é um exemplo de bênção. Agora, finalmente, nosso último versículo, em Lucas capítulo 1, versículo 47, Maria,
ela é a mulher mais feliz de todas as mulheres, tanto que o anjo disse: bendita és tu entre as mulheres. Por que que Maria, ela era feliz? Onde na Bíblia está dizendo que Maria, ela era bonita de corpo, bonita de rosto? Não, não diz. Não é por causa da beleza, não é por causa do empoderamento. Por que que ela era feliz? Capítulo 1 de Lucas, versículo 46. Vamos lá. Lucas, capítulo 1, de versículo 46. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Ela está dizendo: eu sou feliz, porque eu tenho Deus como meu Salvador. Como é que é o nome do Deus Salvador? Como se chama o Deus Salvador? 5 letras maravilhosas: J-E-S-U-S. Ela está dizendo aqui, não sou eu que estou dizendo, a mulher mais feliz do mundo está dizendo: a minha alma, ela engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então, tem a bela, tem a fera, e tem as mulheres felizes, que pode se espelhar em Maria, que tinha o maior prazer de dizer: Jesus é o meu Salvador. Mulher feliz é aquela que teme ao Senhor, né? A alegria dela era servir a Cristo. Maria, ela acompanha Cristo desde o dia que nasceu até a cruz, e depois da cruz continuou servindo a Deus na igreja. A Bíblia não fala que ela era bonita, eu sempre imagino ela linda, né? Eu acho que vocês é assim, eu tenho essa figura que vem, né, do romanismo, ninguém vai conseguir tirar essa figura da minha cabeça, não dá, né? Cresci vendo aquela figura linda, doce, afável, amorosa, mas a gente não gosta dela porque ela é bonita. Sempre gostou de Maria por causa do quê? Porque realmente é uma mulher maravilhosa na Bíblia. Empoderamento. Qual é a única mulher no mundo, desde que nasceu Eva até a última mulher que vai viver antes de Jesus voltar, que pode dizer assim: eu tenho Deus na barriga? A única mulher era Maria, que podia dizer. Tem umas que não tem Deus na barriga, nem no coração, né? E acha que tem. Mas veja só, nós, meus irmãos, nós não temos que ter Deus na barriga, não. Nós temos que ter Deus no nosso coração. Ela nunca disse: eu tenho Deus na barriga, mas ela tinha Deus aonde? No coração dela. Isso é o verdadeiro empoderamento. Essa é uma mulher que teme ao Senhor. O que diz em Provérbios 31:30? A mulher que teme ao Senhor, ela será o quê? Louvada. A mulher que crê em Cristo, serve a Deus com singeleza de coração, usa todos os seus dotes e virtudes para agradar ao Senhor, essa mulher será louvada. É o que a palavra de Deus está dizendo. Amém?